Olá, vou continuar hoje gravando vídeos, Vou gravar um vídeo hoje sobre o livro O Centro Espírita de José Herculano Pires. O título do vídeo vai ser O Centro Espírita José Herculano Pires 6 As Almas Frágeis, parte 1. É um texto do livro, é um dos textos, dos títulos, dos assuntos longos, Alguns são mais curtos, este é longo, então eu vou gravar parte 1 e parte 2. Hoje será a parte 1. E é um tema interessante e importante, porque nós somos almas frágeis. Na verdade, esse texto, este assunto, se refere a todos nós, porque nós somos almas frágeis, uns mais, outros menos. Então eu gostaria de pedir que você que assistiu o vídeo prestasse muita atenção, voltasse, ouvisse o vídeo de novo, além de compartilhar com outras pessoas, porque somos todos almas frágeis, repito. Então vou começar. O Centro Espírita nasceu como Jesus e com Jesus, sem os aparatos inúteis do formalismo religioso, restabelecendo nas almas a confiança em si mesmas, despertando-lhes a percepção de sua natureza divina. As almas frágeis tornaram-se fortes na fraqueza da simplicidade. Em vão se desencadearam os temporais da reação, em que as almas fracas amadureceram nas estufas brutais do martírio. Já neste trecho, há passagens, há trechos a serem destacados. Fala de Jesus, que é a base do Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina cristã. Ele já fala também das almas frágeis, tornando-se fortes. É um primeiro trecho para se refletir e ouvir de novo. Mas não vou comentar muito porque há outros trechos interessantes. O Espiritismo abalou as estruturas do mundo artificial dos homens, revelando-lhes assustadoras perspectivas de responsabilidade moral e espiritual. É um trecho que complementa o trecho anterior. Na realidade, o que importa no Espiritismo é adquirirmos responsabilidade moral e espiritual. No trecho anterior ele fala de aparatos inúteis e formalismo religioso. E muitas pessoas ainda carregam isso. E isso é o menos importante, isso é inútil, como ele fala bem. E por isso nós temos que entender o que realmente é o centro espírita. O centro espírita, como a relva, nasce por toda a parte, e quando os poderes temporais o decompõem ou o esmagam, ele renasce com teimosia desafiante. Porque aqueles que viram e conheceram a verdade
que a sentiram ao menos uma vez em seus corações, jamais a esquecem e jamais a negam. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espiritismo tem esse objetivo, né? O cristianismo tem esse objetivo. Infelizmente, com o tempo, pessoas deturparam, modificaram, né? Mas a pessoa que conhece a verdade, a pessoa que tem o conhecimento, ela sempre vai saber se orientar. Os que dizem ter sido espíritas e deixado a doutrina, nunca o foram. Eu concordo com isso, né? Há pessoas que dizem que foram espíritas, mas hoje frequentam outras doutrinas, né? Ou são pessoas que algumas dizem até que não acreditam mais em Deus. Uma pessoa que realmente tivesse o conhecimento da doutrina espírita, eu sempre afirmei isso. A pessoa que realmente tem o conhecimento da doutrina espírita, ela não vai para outra religião e muito menos vai dizer um dia que ela não acredita em Deus, que se tornou ateu, ateia, né? Por isso, eu sempre afirmo, e Herculano Pires afirma, ele sempre fala da necessidade de estudar, de ter conhecimento. Aqui mesmo, logo vai haver trechos falando disso. Então vou repetir esta frase. Os que dizem ter sido espíritas e deixado a doutrina, nunca o foram. Se tivessem realmente penetrado no conhecimento doutrinário, de mente e coração, não poderiam voltar à ignorância do niilismo sem fundamento, ou às fábulas do religiosismo contraditório e absurdo. Um marinheiro que deixou o mar nunca se esquecerá do marulho das ondas e jamais perderá a lembrança das amplidões marinhas em que navegou. Isso é verdade. A pessoa que realmente tem conhecimento, ela nunca deixa de ter conhecimento. Ela sempre vai saber se orientar. Esse é um assunto muito importante que deveria ser argumentado e discutido mais, inclusive nos centros espíritas. Como diz Lázaro, numa das suas mensagens de O Evangelho segundo o Espiritismo, só podem saltar o obstáculo e avançar, abre aspas, sob a dupla ação do freio e da espora, fecha as aspas. As almas frágeis precisam ser constantemente vigiadas e orientadas no centro espírita, pois se entregam facilmente a um misticismo inferior, tentando alcançar a angelitude através de submissão interesseira a espíritos mistificadores, dirigentes de vistas curtas e médiuns pretensiosos. E infelizmente, muitas almas frágeis, muito frágeis, são colocadas às vezes para dirigir algum trabalho, para dar passe, né? Ou seja, aí entra a responsabilidade dos dirigentes, que muitas vezes são mal preparados. Herculano Pires chama a atenção disso no livro. Gostam de ordens, fraternidades, escolas evangélicas, de sacristia, de coisas semelhantes, onde possam usar distintivos, insígnias e serem classificados em graus de evolução.
Isso existe muito nos centros espíritas. Pessoas que se dizem espíritas, mas ainda guardam resquícios do catolicismo, de outras doutrinas. Aí voltamos àquela frase que eu destaquei. Muitos se dizem ser espíritas, mas não são, nunca foram. E um dia, ou vão deturpar o espiritismo, ou vão mudar para outra religião. De duas, uma. Aí tem a afirmação aqui. Os presidentes e dirigentes de centros precisam exercer rigorosa vigilância em suas instituições, para que essas almas infantis não deturpem santamente a doutrina, com as melhores intenções de que o inferno está cheio. Acho que todo mundo já ouviu isso, né? De boa, porque tem gente que fala, eu tive boa intenção. De boa intenção o inferno está cheio. Então não adianta boa intenção. Deve-se haver conhecimento para saber o que está fazendo. E deve ter uma postura moral adequada. Nós não somos perfeitos, nenhum de nós. Mas quando nós nos propomos a fazer alguma coisa, devemos fazer certo. O Espiritismo não é uma doutrina de passividade contemplativa. Sua finalidade, como os espíritos superiores disseram a Kardec, é revolucionar o mundo inteiro, modificando-o para melhor. A essência cristã do Espiritismo reflete as atitudes vigorosas do Cristo, em luta com as estruturas asfixiantes do mundo antigo. O espírita verdadeiro, prestem atenção nisso, o espírita verdadeiro é um construtor do futuro. Cabe-lhe, ou seja, cabe ao espírita verdadeiro, o dever inalienável de estudar a doutrina, aprofundar-se no seu conhecimento, difundi-la com vigor e confiança, para que a sua luz solar afugente as trevas de um passado contraditório de lamúrias, imprecações e louvores subservientes a Deus, como se Deus fosse um tirano injusto à espera dos nossos rapapés, para nos conceder a sua proteção. Termino por aqui para que o vídeo não fique muito longo. Então nós vemos, por isso eu estou gravando estes vídeos. Herculano Pires, ele esclarece, né? Desde o início até o final do livro, ele esclarece a necessidade de conhecermos a doutrina espírita, de estudarmos, né? O Espiritismo incentiva o estudo. Temos que estudar para conhecer. Nós não podemos... Eu sou espírita desde pequeno. Há pessoas que vieram do catolicismo, de outras doutrinas. Se a pessoa veio de outra doutrina, ela tem que esquecer a outra doutrina. Como Gaston Bachelard fala, outro vídeo que eu estou gravando toda semana, Gaston Bachelard fala, ele é um epistemólogo, ele trata sobre estudo conhecimento. Um conhecimento novo, para ele ser construído, deve-se esquecer o velho, né? Ele faz uma afirmação, é claro, essa afirmação não está no contexto, né? Então assistam o vídeo do Gaston Bachelard e vocês vão entender. Mas mesmo assim é possível entender. Quer dizer, para nós aprendermos alguma coisa, nós precisamos
ter em mente que nós temos necessidade de aprender, que nós somos ignorantes, né? Porque se nós ficamos apegados ao passado, ao nosso conhecimento passado, nós não vamos aprender o novo. Então, eu peço que vocês assistam esse vídeo mais de uma vez. Ele tem passagens interessantes, passagens importantes. Reflitam, façam comentários, né? Façam perguntas para mim, que se fizerem com certeza eu vou responder. Curtam este vídeo, os outros vídeos. Há outros vídeos sobre este livro de Herculano Pires, né? Vídeos importantes sobre o Centro Espírita. Há outros vídeos sobre outros assuntos, sobre Gaston Bachelard, né? Que trata do conhecimento, em A Epistemologia, e outros vídeos. Peço que curtam. Peço que se inscreva no meu canal. É importante, porque você receberá notificações dos vídeos que eu gravo, e peço que veja os links que eu coloco abaixo. Links que levam aos sites que eu fiz para divulgar os meus livros, e links que levam às minhas redes sociais. Repito, este é um livro, o Centro Espírita de Herculano Pires é um livro muito bom, né? As pessoas que se dizem espíritas, eu sou espírita desde pequeno, sei que nem todo mundo estuda, poucos estudam. E o segredo está no estudo, para deixarmos de ser almas frágeis. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.